Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 1, do versículo 3 ao versículo 11. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O versículo 11 termina dizendo: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Nós sabemos que o autor dessa carta é o apóstolo Paulo. Ele estava na prisão em Roma, na sua primeira prisão, na segunda prisão, sucumbiu com o seu martírio. Ele escreve essa carta, e essa carta ela é enviada pelas mãos de Epafrodito, aquele que levou os donativos para o suprimento do apóstolo Paulo na prisão. Epafrodito foi o mensageiro dos donativos, um cooperador da igreja de Filipos. E Paulo, quando recebe o relato, as informações a respeito da igreja, informações positivas e negativas, ele, inspirado por Deus, escreve a carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta é uma carta de gratidão, é uma carta que tem um teor de um coração grato pela graça de Deus na vida desses irmãos e o cuidado da igreja para com o apóstolo Paulo, o missionário da igreja de Filipos, uma igreja que continuamente estava junto com Paulo na obra de missões. Mas Paulo, do versículo 3 a 11, ele faz uma oração. Esse parágrafo é uma oração de um pastor para a sua igreja. A gente vai entender o conteúdo dessa oração a partir do versículo 3 a 11. É uma oração que transborda não apenas de amor, mas também de gratidão para com os irmãos, para com as famílias. Mesmo que a igreja tinha problemas, dificuldades, tinha lutas, mas Paulo foca naquilo que é bom, naquilo que é agradável. O seu coração está alegre, porque a igreja cresce, ela desenvolve, mesmo em meio aos problemas e dificuldades. Interessante que Paulo está preso em Roma. Ele é impedido de visitar as igrejas, porque não tem como sair, ele está preso em Roma. Mas são coisas que Paulo nos ensina, que é possível nós orarmos à distância, orarmos pelas pessoas, pelos países, por missões, orar pela Índia. Eu posso orar daqui de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, pela Índia, Japão, pela China, pela Rússia, países que o evangelho é extremamente difícil, a proclamação do reino de Deus. Não é necessário estar presente para orar pelas igrejas, pelas pessoas. Eu posso orar a si mesmo. Abraão orou por Ló. Abraão não estava presente em Sodoma e Gomorra,
Mas Abraão orou pelo seu sobrinho e Deus atendeu, ouviu e atendeu a oração do patriarca Abraão. Então, você pode orar da sua casa, você pode orar do seu lar, do seu escritório, na sua cama. Nós precisamos ser o quê? Intercessores daqueles que precisam das nossas orações, não apenas missões, mas ore pela sua igreja, pelas suas famílias, pelas famílias, ore por aqueles que não são convertidos, ore pelo seu pastor, pela liderança, ore por missões, ore pelo seu país, pelos governos, seja um intercessor fervoroso. A oração, ela move as mãos de Deus. A igreja de Atos 12, a igreja primitiva, era uma igreja de oração. Ela orou por Pedro e por Tiago. Deus achou por bem soltar Pedro e Tiago ser morto ao fio da espada. Essa é a nossa oração. A oração não é apenas para nós recebermos coisas de Deus, dádivas, coisas materiais, mas a oração, ela é primordialmente para desenvolver a minha comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus. Temos a ideia de que a oração é apenas para receber coisas, mas é para desenvolver a sua intimidade com Deus. Ele não pode falar de Deus a todos os homens. Paulo não podia, mas ele pode falar com Deus a favor dos homens. Paulo pode apresentar pessoas ao trono de Deus. Ele pode orar pela liderança de Filipos, pelas famílias, pelos problemas relatados por Epafrodito, que a igreja tinha. No capítulo 3, a gente vai ver que havia lutas, havia judeus que queriam incutir dentro da igreja de Filipos doutrinas adversas, doutrinas diferentes daquelas que Paulo havia pregado, ensinado, mudar a graça pela doutrina da lei, pelas tradições, aquilo que Moisés havia ensinado. Que a salvação é pela graça mais alguma coisa. Então a igreja, ela passava por essas lutas e dificuldades. Paulo, ele ora pela igreja. Ele não pode falar para as pessoas a respeito de Deus. Ele apresentava as pessoas diante de Deus. Você pode fazer isso também. Eu posso fazer isso. Você não pode estar presente em todo lugar, mas você pode orar, nome por nome, apresentar diante do Deus trino, né? Do Deus verdadeiro, as suas petições. Duas observações importantes que a gente pode aprender aqui, na introdução desse trecho, do versículo 3 a 11. Que a primeira coisa que a gente aprende aqui com Paulo, é que Paulo está preso. Paulo está no calabouço. Ele é livre, depois ele é preso novamente e ele fica no corredor da morte. Ele está preso. Mas a palavra de Deus não está presa, não está algemada. Paulo, ele abriu a boca e abriu mesmo. No capítulo 4 de Filipenses, a gente vai perceber que Paulo, ele está acorrentado, ele está preso, está algemado. Mas certamente todas aquelas pessoas que passaram por ele ali, ouviram a palavra do Senhor. Entenderam? Aí quando ele manda saudações lá de Roma para os irmãos de Filipos, ele faz saudações, irmãos crentes da igreja, da casa de César, não era da família de César, eram pessoas salvas, convertidas, porque o evangelho, ele tem esse poder de converter, de convencer, de mudar corações. Então, pregue, tempo fora de tempo, não feche a sua boca. Se você vai à padaria, pregue. Se você vai para uma fila de ônibus, pregue. Se você vai a qualquer lugar, entregue folhetos, anuncie o evangelho. Deus me levou à salvação através de um folheto,
Mas esse folheto tinha uma porção da palavra do Senhor. Como diz aí 55:11, essa palavra ela não voltará vazia, mas ela vai prosperar para aquele que Deus a designar. É palavra, é poder de Deus, é o dínamo de Deus para transformar vidas, transformar pessoas. Pregue, faça como Paulo, ele está preso, mas o coração dele está livre, a boca dele está livre para pregar a palavra do Senhor. Paulo é prisioneiro de Cristo e não de César. César pensa que está mantendo ali um prisioneiro dele. Não, claro que não. Paulo se declara sendo prisioneiro de Cristo Jesus. Está em Roma, o maior missionário que esse planeta já teve após Cristo. Era Paulo entrando em Roma com a mensagem do Evangelho, para Deus salvar aqueles eleitos mediante a pregação da palavra do Senhor. Sua agenda é dirigida por Deus e não pelos homens. Ele entende que Deus é soberano. Ele entende que Deus o conduziu a Roma com o único objetivo: proclamar o seu reino, o reino de Deus. Onde você estiver, querido irmão, querida irmã, Deus quer usar a sua vida como instrumento de glória para Ele. Se você é um trabalhador liberal, se você é autônomo, não importa. Deus quer usar você, irmão em Cristo, como instrumento. Não é necessariamente você ser um missionário em tempo integral, como eu sou aqui, eu e minha esposa Sulamita. Mas lembre-se, é a sua vida. Você deve ser o quinto evangelho, onde as pessoas vão ler a sua vida e vão querer conhecer a Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Paulo está impedido de ter comunhão com os irmãos, mas não de orar por eles. Ore, interceda. Por que isso é importante? Porque a oração, ela desconhece limitações geográficas, barreiras culturais. A oração, ela ultrapassa qualquer porta de ferro, qualquer cortina de ferro, qualquer barreira geográfica, cultural do planeta. A oração desconhece isso. Repito, a igreja primitiva, está lá em Atos 12, orava constantemente pelos seus apóstolos, pelos seus pregadores. A oração quebrou barreira entre os soldados romanos, entre a porta de ferro, a cadeia que mantinha Pedro preso. Não importa. A oração foi lá, abriu as portas e Pedro saiu. Que a oração, repito, ela move as mãos de Deus. O crente de joelhos, ele pode influenciar o mundo inteiro. Ore, continue orando. Deus está ouvindo e no tempo dele, ele vai atender a nossa oração do jeito dele, da maneira dele. Ana, a mãe de Samuel, o maior profeta, o maior juiz, o maior sacerdote que esse planeta já teve, ele foi gerado na base da oração, porque Ana era uma mulher de oração, uma mulher que orava, que intercedia. Olha, Samuel veio e Ana era estéril, não podia ter filhos, mas não tem barreira para Deus, não tem medicina que impeça isso. É Deus agindo, é oração. Ana poderia ter dito: não posso mais, eu sou estéril, o meu ventre não produz, está seco. Não importa para Deus. Não importa o que o médico diz, a última palavra é de Deus. É Deus que tem a última palavra. Eu creio nisso piamente. Eu creio no poder da oração. Ore, interceda. Em Filipenses 3, do 3 ao 11, Paulo vai descrever suas orações a favor dos crentes. Eu acho interessante que diz no versículo 3 que ele inicia a sua oração com uma expressão que merece a pena a gente observar. Ele inicia no versículo 3:
do capítulo 1, ele diz assim: dou graças ao meu Deus. Olha que coisa pessoal, queridos. Olha que coisa extremamente particular. Paulo não chama Deus do nosso Deus, mas ele chama Deus do meu Deus. Olha que intimidade. Como é que você ora? Você ora dessa forma? O meu Deus, o meu amigo, o meu companheiro, o meu papai, aquele que está comigo 24 horas, é assim que você chama? Qual é a sua intimidade com Deus? Ou você não tem tempo para orar? A vida é corrida, né? Eu tenho que ganhar o pão, eu tenho que acumular bens, tesouros materiais. Cuidado para que o meu coração não esteja nessas coisas. Paulo aprendeu a importância da oração e ele ora e diz assim: ao meu Deus. Essa expressão, ela também nos ensina uma lição extremamente importante. Qual a lição aqui? Que Paulo, ele respeitava os grandes personagens do Velho Testamento. Claro que ele respeitava. Ele sabia quem era Abraão, ele sabia quem era Jacó, ele sabia quem era Moisés, ele sabia quem era Elias. Esses homens marcaram as suas gerações. Homens de Deus, mulheres de Deus. Mas jamais Paulo ofereceu uma oração aos mortos. Não podemos orar aos mortos. Os caras morreram. Eles não podem ouvir as nossas orações nem quando estavam vivos, nem quando mortos. Porque a nossa oração deve ser dirigida a Deus. Somente a Deus. Olha o princípio importante. Por isso que esse princípio romano da Igreja Católica Apostólica Romana de se comunicar com os mortos, orar com aqueles que morreram, isso é um princípio errado. Não tem apoio nas Sagradas Escrituras. Isso ofende a Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que a nossa oração deve ser dirigida a quem? A Deus. João Batista, Estevão, o apóstolo Tiago foram martirizados, mas no Novo Testamento ninguém lhes fez uma súplica sequer. Nenhuma pessoa foi digna, nenhuma pessoa é digna de que alguém suplique a elas. São apenas pessoas humanas. Você deve lembrar muito bem de que quando Cornélio chamou Pedro, no capítulo 10 do livro de Atos, chamou Pedro para sua casa e Pedro foi. E quando Pedro, ao chegar na sua casa, diz a Bíblia que Cornélio se prostrou aos pés de Pedro para adorá-lo. O que Pedro diz? Levanta-te, que eu também sou homem. João, o apóstolo, que escreveu o Evangelho, as 3 epístolas e Apocalipse, ele se curvou diante do anjo. O anjo disse: levanta, que eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora somente a Deus. Então nenhuma pessoa é digna de ser adorada, de ser reverenciada, que a gente se curve diante delas, jamais. Isso é idolatria, isso é pecado contra Deus. A Bíblia não ensina isso. Eu quero examinar com os amados esse texto e extrair algumas lições importantes para todos nós. A primeira lição que a gente aprende de Filipenses 1, do versículo 3 ao versículo 11, é que diz o versículo 3, bem interessante para nós. Ele diz o quê? Dou graças a meu Deus. Ele diz: por tudo que recordo de vós. Vamos gravar bem essa expressão. Por tudo que recordo de vós. A primeira coisa que eu aprendo aqui, no versículo 3, é recordações que trouxeram para Paulo gratidão. Ele teve extremas experiências nessa cidade. Mas eu acho interessante quando ele diz: dou graças a Deus por tudo que recordo de vós.
Existem recordações que ferem o coração. Na verdade, abatem o espírito e provocam grande dor. Talvez a gente possa pensar no nosso passado e olhar de que coisas que passaram por nós, acontecimentos que aconteceram, né? A gente fica assim pensando, puxa vida, vale a pena lembrar? Paulo, ele tinha lembrança verdadeira, ele tinha lembranças boas quando esteve entre os filipenses. Paulo volta ao passado e se lembra da igreja de Filipos e sua alma é inundada de grande gratidão. Ele está preso e ele lembra das coisas excelentes quando esteve entre os irmãos. Agora, é bom a gente lembrar de algumas coisas negativas que aconteceram com Paulo em Filipos. Na cidade de Filipos, Paulo foi preso, açoitado ilegalmente com varas. Atos 16. Diz a Bíblia que as suas costas tinham os vergões dos açoites, chibatadas, prisão num tronco interior, numa prisão inferior, uma prisão nojenta, horrível. Ele foi jogado num calabouço, colocado num tronco e humilhado diante do povo. Ele teve essa experiência lá em Filipos. Mas nessa mesma cidade, ele plantou uma igreja que foi o quê? A coroa da sua alegria, diz Filipenses capítulo 4, versículo 1. Olha, ele diz que foi a coroa da sua alegria. Ele diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Ele vê aquela igreja, aqueles irmãos como coroas. Paulo nos ensina que não devemos fixar nossa mente, nosso coração nas coisas más, nas coisas ruins que nos aconteceram. Não. Paulo foca naquilo que é bom, naquilo que aconteceu de beleza, as vidas convertidas, as suas coroas. Paulo organizou uma igreja que se tornou o quê? A maior parceira no seu ministério. Essa igreja, enquanto outras igrejas abandonaram Paulo, essa igreja foi uma parceira, uma bênção no ministério de Paulo, de ponta a ponta. Era uma igreja com ajuda sistemática. É a igreja de Filipos. Então, Paulo, ele não foca nos problemas que aconteceram. Ele foca nas coisas boas. Mas a gente pergunta por quê? Porque Paulo, ele entendia que cada segundo da sua vida, cada momento da sua vida, ruim ou bom, ele sabia que Deus estava no controle. Ele entendia a soberania de Deus. Quando a gente não entende isso, a gente sofre. A gente passa por aflição, por depressão, por desânimo. Eu aqui em Nova Petrópolis, 4 anos servindo a Deus aqui. Nós temos apenas 5 pessoas convertidas. Alguns vieram e não ficaram. Talvez o projeto dessas pessoas é uma igreja da prosperidade. Não sei, mas a nossa igreja não prega isso. Nós entendemos, eu entendo, que Deus está no controle. Paulo entendeu isso. Quando a gente tem esse princípio no coração, a gente vai entender que nada acontece sem primeiro passar por Deus. A segunda coisa que Paulo recorda aqui, recordações que produzem glória ao nome de Deus. Olha o versículo 3. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. A nossa experiência horizontal desemboca em honra a Deus. Toda experiência, dia a dia, na nossa eclesia, na nossa comunidade, deve trazer sempre honra e glória para o nome de Deus. Esse era o projeto de Paulo. Ele escrevendo aos Coríntios, ele disse: quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória
de Deus. Olha que coisa bacana. Não há nenhum fato vivido na igreja que arranque lágrimas e tristeza a Paulo. Paulo não foca nisso, ele foca naquilo que é positivo, naquilo que é bom. Repito isso. Certamente vê a mente de Paulo que, como Deus abriu as portas da prisão, onde ele e Silas estavam encarcerados, Atos 16, né? Eles oraram, as bases, os alicerces da prisão estremeceram, as portas foram abertas e houve a conversão do carcereiro e toda a sua família, eu creio. Ele foi batizado, a família foi salva. Uma alma vale muito mais do que o mundo inteiro. Olha, Atos 16, como o carcereiro abriu as portas de sua casa para cuidar deles. Vem Paulo, vem Silas, vem pousar na minha casa, nós vamos cuidar de vocês. Esses vergões, esses açoites, vamos cuidar de vocês, porque vocês são homens de Deus. Segunda coisa importante desse texto que nós aprendemos é uma intercessão cheia de alegria. Versículo 4 diz assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Quero destacar aqui 4 características dessa intercessão. A primeira característica da intercessão de Paulo a favor dos filipenses é que é uma intercessão contínua. Olha o versículo 4, fazendo sempre. Era uma oração contínua. Paulo era um intercessor fervoroso, orava constantemente pelas famílias da igreja de Filipos. Você faz isso? Ou você ora esporadicamente? Como é que você ora? Você tem um lugar de oração? Você tem um lugar secreto? Você tem um lugar onde você entra na sua grande batalha em guerra, como Daniel, como Elias, a orar para que Deus ressuscitasse o filho da viúva de Sarepta? Você tem esse lugar de oração? Esse quarto de batalha? Paulo tinha, ele entendia isso. Paulo está preso, mas o seu coração está focado não em si ou em suas necessidades, mas na vida e necessidades de outras pessoas. Isso é bacana, isso traz uma lição tremenda para nós. Paulo não está aqui chorando, derramando lágrimas, com autocomiseração, né? com piedade. Coitadinho de mim agora, eu não tenho dinheiro, quem vai me cuidar de... Nada disso. Seu coração, um coração sólido, firme, olhando para cima, olhando para o autor e consumador da fé, que é Cristo. Paulo não está aqui dizendo: igreja de Filipos, está aqui o meu Pix, né, a minha conta, mande. Nunca a gente vê Paulo chorando ou pedindo donativos para ele, e sim para os outros, porque ele não está focado no seu umbigo, na sua pessoa, ele está focado em Deus, nos outros. Ele tem o seu coração voltado para Deus e para a igreja. O apóstolo Paulo é um pastor que tem um coração voltado para as ovelhas. Eu acho interessante no versículo 4 que as palavras fazendo sempre e súplicas estão no tempo presente, significando que Paulo orava por eles continuamente. Todos os dias eu creio que Paulo gastava as suas primeiras horas do dia orando, intercedendo. Não apenas, a gente não vê Paulo pedindo coisas. Os grandes homens de Deus da história, eles gastaram as suas primeiras horas do dia em oração, como Lutero, João Calvino e tantos outros. A segunda coisa importante sobre a oração de Paulo, no versículo 4, que é uma oração abrangente. Olha o versículo 4. Por todos vós. Paulo não tinha um grupo seleto da igreja. Ele não orava por uma família específica. Família Silva, né? Família Fontinelli, nada disso. A oração de Paulo envolveu o quê? Todas as famílias.
Ele ora por todos os crentes da igreja. Ele não faz o quê? Acepção de pessoas. Nós fazemos às vezes isso. Só queremos orar num grupinho, né? Só queremos fazer parte de um grupo seleto. Paulo não. As palavras fazendo sempre é isso, né? Ele ora por todos. Ele ora por todos os crentes da igreja. Não escolhe apenas uma parcela. Para ele não existe uma elite da igreja. Eu tive uma experiência assim, há muito tempo atrás. Eu assumi o pastorado de uma igreja em Fortaleza, a Igreja Batista da Fé, uma igreja histórica, uma igreja antiga. Realizamos o nosso primeiro retiro como igreja. E naquele retiro, o meu objetivo é montar uma unidade na igreja, que a igreja fosse unida, tivesse tudo em comum. Na hora do almoço, nós realizamos o almoço na própria chácara, era um final de semana, sexta, sábado, domingo, e eu lembro que naquele retiro, todo mundo comia toda a comida, né? Era todo mundo junto, sentado nas mesas, aquela unidade. Mas havia um grupo na igreja que não comia junto com os outros. E falaram, pastor, olha, a gente não costuma comer junto com os irmãos da igreja. Havia ali engenheiro, né? Havia pessoas que tinham uma formação superior. A gente quer pedir a sua permissão, vamos sair e a gente vai almoçar no restaurante fora. Eu disse, como isso? Isso não é possível, irmãos. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo. A igreja precisa estar unida, de a base de Atos 2, né? Unidade da igreja, que contava com simpatia de todo o povo. Eu disse, não, irmãos, isso vai ficar aqui. Porque se Jesus estivesse aqui, ele comia essa comida também. Não existe título, não existe posição, somos todos um em Cristo Jesus. Eles não foram, eles ficaram, eles entenderam, né? Era uma boa gente, um povo bacana, talvez aprendeu princípios errados. Comemos juntos, tomamos um cafezinho juntos, jogamos ping-pong, conversamos, olha que coisa bacana. Igreja é isso, é corpo. Unidos. Amado, isso é importante. Paulo entendeu isso, né? No versículo 4, Paulo usa a terceira lição para nós sobre a sua oração, é uma intercessão humilde. Paulo não era um cristão arrogante. A sua oração não era uma oração prepotente, como nós oramos às vezes. Paulo era humilde. E ele diz o quê? Ele faz súplicas. Ele se aproxima de Deus fazendo o quê? Súplicas. Quem suplica, pede. Quem suplica não manda. Quem suplica, pede. Quem suplica, clama. Não manda. Deus não é o meu garçom para me servir quando eu quero, como eu quero, o dia que eu quero. Isso não é bíblico, isso não é escriturístico. Isso é diabólico, isso é satânico. Eu sou servo. Jesus é o quê? Senhor, é o meu Senhor. Quanto mais intimidade com Deus, tanto mais humilde diante dele nós seremos. Nenhum homem pode conhecer a Deus e ainda permanecer altivo e soberbo. Nenhuma pessoa que tem uma intimidade com Deus, ele é arrogante, altivo, ele é soberbo ou orgulhoso. Não é. Quanto mais íntimo de Deus eu sou, mais humilde eu serei. Do versículo 5 a 8 de Filipenses capítulo 1, Paulo faz um agradecimento cheio de entusiasmo. Olha os versos 5 a 8. Ele diz assim, pela vossa cooperação a favor do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Como tempo justo, senti isto a respeito de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça. Participante da graça comigo? Sim. Prisão é graça. Tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Pois Deus me é testemunha de que tenho saudades de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo agradece da seguinte maneira: primeiro,
pela cooperação no Evangelho. Paulo está expressando essa carta, que será levada por Epafrodito, gratidão, porque essa igreja era uma igreja cooperadora, participante do ministério de Paulo, a favor do Evangelho. Paulo não está dizendo vocês são a favor do meu ministério. Paulo está focando o Evangelho, está focando as boas novas. É o Logos, é Cristo que é exaltado, que é centralizado. Não sou eu, não é você, não é o pastor, não é a igreja, é Cristo, a favor do Evangelho. Os cristãos são participantes da obra do Evangelho. Você é participante? De que forma você é um cooperador do Evangelho? Ou você é uma pessoa mesquinha? Pouco dá para Deus, o pouco devolve para Deus. Você é um dizimista fiel? Você aprendeu que não deve fazer isso? É bíblico ser dizimista. Ser um cooperador da obra é bíblico isso. Aqui a igreja de Filipos era uma igreja cooperadora. Vamos ver aqui algumas verdades importantes a respeito da cooperação. O que é ser um cooperador no Evangelho? O que significa ser um cooperador? Primeiro, cooperador é que, embora Deus é aquele que realiza todas as coisas com respeito à salvação do pecador, a gente entende que é Deus que realiza a obra na vida do pecador. É Deus que realiza, é Deus que opera, é Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma prerrogativa de Deus. Isso é fato, isso é verdade. Nenhum pregador tem capacidade de convencer ninguém. Esse poder não está em nós, não estava em Paulo, não estava em Spurgeon, e nem em John MacArthur. Esse poder é o Evangelho. Mas somos nós os seus cooperadores. Você é um cooperador de Deus. Essa cooperação não são os anjos que praticam, somos nós, povo de Deus, igreja de Cristo. É Deus quem abre o coração, mas é a igreja que prega a palavra. É nossa. O mandamento é para nós. Ide por todo mundo e pregar o quê? O Evangelho. Você entende essa incumbência? Paulo diz, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Responsabilidade nossa. Você entende isso? As pessoas que passaram por você essa semana, o que você falou para elas? Ou teve vergonha? Foi uma pessoa tímida? Não teve coragem de entregar nem sequer um folheto? Opa! Algo está errado na nossa vida. Porque Paulo não se calou, ele falou. É mandamento nosso. A igreja cumpre esse papel. Deus abre o coração, mas é a igreja que prega a palavra. É Deus que levanta os obreiros. Quem chama os obreiros é Deus, mas a igreja quem o quê? Os sustenta. A igreja, ela envia e ela sustenta os enviados. Somos nós. Participe desse sustento. Eu sou privilegiado, irmãos, de ser sustentado por igrejas. Mas a nossa pequena igreja aqui, de 5 membros, também coopera com a obra de missões com missionários. Nós cooperamos com plano de fé e promessa. É nosso papel. Uma igreja pequena ajuda missionários. Somos abençoados por isso aqui. Eu acho interessante, no versículo 5, a palavra cooperação aqui, é a mesma traduzida como comunhão em Atos 2:42, que significa participação. Então, a palavra koinonia aqui, que é a mesma de cooperação, significa também participação. Os filipenses eram o quê? Cooperadores no Evangelho. Vamos nunca esquecer dessa grande verdade. Então, como é que a igreja tornou-se cooperadora no Evangelho? Diz 2 Coríntios 8, do 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Também, irmãos,
vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dado às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação. A abundância do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riqueza da sua generosidade, porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento, o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. A igreja, ela contribuiu com Paulo, para que Paulo também pregasse em outras regiões da Macedônia. Quando a igreja tornou-se cooperadora no Evangelho, quando é que ela tornou uma cooperadora a igreja de Filipos? Versículo 5, desde o primeiro dia até agora. A igreja, ela perseverou, ela não desistiu nunca de ser uma igreja cooperadora na obra junto com Paulo, de ponta a ponta, do começo até o martírio do apóstolo Paulo. Isso é uma igreja. A igreja acolheu Paulo no início por meio da casa de Lídia, de Atos 16 e 15, né? De lá houve um acolhimento, houve uma recepção. A igreja socorreu Paulo em Tessalônica, diz capítulo 4, 15 a 16. A igreja sustentou Paulo em Corinto, para que ele pregasse para os coríntios, enquanto os coríntios tinham mão de bebê. Era uma igreja extremamente miserável, uma igreja, como diz aqui no nosso linguajar, uma igreja pão duro, né? Filipenses era uma igreja de mão aberta. Se você tem a mão aberta assim, para doar, você estará com as mãos abertas, estendidas, para também receber. Uma pessoa que tem a mão fechada, como ele vai receber as bênçãos? Participe, se envolva na obra de missões, contribua, gaste menos com refrigerante, com chocolate, com jogos, invista na obra de missões, porque o que vai perdurar, querido irmão, querida irmã, para todo sempre, são as almas que nós ganhamos para Cristo. É o investimento na obra de missões. Quando a gente fala em missões, nós entendemos que Deus não deu para nós o resto, Deus não deu para nós o que sobrou, o que sobrava, Ele deu o melhor. E o melhor de Deus para nós foi o seu Filho Cristo Jesus. Esse é o melhor. O que você tem dado para Deus? A sobra? O resto do dia? Priorize as manhãs com a leitura, com oração, invista no reino de Deus. A igreja sustentou Paulo em Roma, diz no capítulo 4, versículo 18, diz assim: mas tenho tudo, tenho até em abundância, diz Paulo, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como um cheiro suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha como é que ele vê as ofertas, como é que ele recebe os donativos da igreja de Filipos. Então a igreja cuidou de Paulo, sustentou Paulo. Paulo agradece também da seguinte maneira, versículo 6, ele agradece pela segurança da salvação. Ele sabia que aqueles irmãos, eles tinham uma convicção da vida eterna. Ele agradece a Deus pela segurança da salvação. Olha o versículo 6. Ele diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que Paulo menciona aqui é a convicção da salvação. Eu quero fazer uma pergunta muito importante. Você tem convicção da salvação? Se você partisse agora para a eternidade, para onde você vai? Você pode dizer: pastor, eu não sei. Quando chegar lá que eu vou saber. Não. O endereço da nossa eternidade, o crente, ele pode saber aqui. A promessa da Bíblia aqui.
Romanos 8:1 diz o quê? Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Olha aqui, Paulo diz que aquele que começou boa obra em vós, isso é convicção na salvação. Paulo diz, estou plenamente certo. Ele não diz aqui dúvida, talvez. Quando a gente morrer, a gente vai para a eternidade. Eu não tenho certeza, nada disso. Aqui há uma convicção, há uma certeza inabalável, inquestionável. Aqui não é uma possibilidade, mas uma certeza o quê? Experimental. Uma pessoa só pode ter essa certeza quando ele experimentou essa salvação. Se ele não tem essa experiência, ele não vai ter a convicção, ele vai ter medo. A morte vai assustá-lo. Mas um crente salvo, regenerado, ele tem a convicção plena de que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, assim como o nosso irmão Paulo. Paulo não tem uma vaga sugestão acerca da segurança e salvação, mas uma convicção que é inabalável. Nada nesta vida, nem depois da morte, pode interromper ou frustrar a obra de Deus em nós. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez santo, santo para sempre. Uma vez filho de Deus, membro da família de Deus, é membro para sempre. Ele jamais vai perder a salvação. No versículo 6, ele vai mostrar para nós, de Filipenses 1, o agente da salvação. Quem é o agente da salvação? Ele diz que aquele que começou boa obra em vós. Eu quero que você grave a palavra aquele. Quem começou a boa obra em nós? É aquele. Mas não é Paulo que está escrevendo? Não é Paulo que está pregando aqui para os filipenses? Paulo não é o pregador? Paulo não é o pai da fé dos irmãos de Filipos? Sim, claro. Mas não é Paulo que começa a obra em nós. É Deus que começa. É Deus que começa a obra na vida de uma pessoa. Nós apenas pregamos a palavra, mas é Deus que começa. Ele aponta Deus como o quê? O agente da salvação. Por quê? Isso ensina o quê? Primeiro, que a salvação é uma obra o quê? Exclusiva de Deus. A obra não é do Chico, do Francisco, de Spurgeon, do Charles Swindoll, John Stott, de Calvino, de Nogueira, do Rafael, do Paulo, nada disso. A obra é exclusiva de quem? De Deus. Foi Deus que planejou a salvação. O projeto da salvação é um projeto da Trindade de Deus. É Ele quem escolhe, quem abre o coração, quem chama, quem regenera. Essa é uma prerrogativa de Deus. Você entende isso, como é importante? Quem justifica, quem santifica e quem glorifica. Esses são os três tempos da salvação: justificação, santificação e glorificação. Ele vai mostrar para nós a dinâmica da salvação. O mesmo Deus que começou essa obra, em nós ele vai o quê? Completá-la. Porque é Deus que começa, é Deus que continua e é Deus que termina. Por isso que a perseverança e salvação não é nossa, é de Deus. Deus jamais deixou, queridos, uma obra inacabada. Ele jamais deixou uma obra pelo meio do caminho. Porque tudo aquilo que Deus começa, ele termina. Deus não deixa nada pelo meio do caminho, repito. Ele jamais deixou um projeto inacabado. Deus continua ainda trabalhando em nós. Ele não parou de trabalhar na minha vida e na sua vida. Porque o grande e maior projeto de Deus é que nós sejamos parecidos com Cristo, e isso somente na glória. Há três tempos distintos da salvação, três tempos distintos da salvação. Quanto à justificação, já fomos salvos. Temos a salvação garantida, selada. Já fomos declarados justos diante de Deus por causa de Cristo. Quanto à santificação, estamos sendo salvos. Santificação é um processo, paulativamente, dia a dia.
Com respeito à glorificação, sermos o quê? Salvos, glorificados, perfeitos, transformados, sem nenhum pecado, sem nenhum defeito. Ele vai mostrar para nós a consumação da salvação. Essa obra de Deus em nós, ela caminha para uma consumação que se dará no dia de Cristo. Isso significa o quê? Que ele fala no dia de Cristo Jesus. A perseverança da salvação depende não do Cosmo, do pastor Cosmo, da irmã Sulamita. Não, depende de Deus. É Deus que começa, repito, ele continua e ele termina. Porque Deus não pode mentir e as suas promessas são fiéis e o quê? E verdadeiras. Em terceiro lugar, Paulo, ele ora aqui, na sua oração, pela estreita relação com aquela igreja. Ele tinha uma relação estreita, relação de pastor e ovelhas, relação de pai e filho. Olha os versos 7 e 8 de Filipenses 1. Ele diz assim: como tenho por justo sentir isto a respeito de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participante comigo da graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Pois Deus me é testemunha de que tenho saudades de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo destaca aqui 3 verdades extremamente importantes. Qual a primeira verdade? Paulo os traz no coração de 3 maneiras. Qual a primeira maneira? No sofrimento pelo Evangelho, ou seja, nas algemas. Paulo traz esses irmãos aqui no coração, nas algemas, na prisão. Essa igreja, ela foi solidária a Paulo nas prisões. Essa igreja, ela foi para Paulo um bálsamo para ele em suas prisões. Outra coisa importante, essa igreja, ela também foi na defesa e confirmação do Evangelho. Participantes de Paulo aqui, Paulo também agradece por isso. E no versículo 8, na compaixão de Cristo, olha o versículo 8: pois Deus me é testemunha de que tenho saudade de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Olha a relação desse pastor, desse irmão com seus irmãos na fé. Paulo está dizendo que suspira pelos crentes de Filipos com a mesma compaixão que Cristo tem por nós. O mesmo sentimento que o apóstolo Paulo tinha pela igreja, ele faz a comparação como também Cristo tem por nós. Um sentimento profundo pelos irmãos. É importante nós entendermos isso. Mas algo que me chama a atenção é que Paulo fala de algemas. Algemas é prisão. Ele diz que sofrer pelo Evangelho é graça. Há um toque aqui de refutação sobre a teologia da prosperidade. De que tudo é bênção, né? Nada de prisão, nada de sofrimento, né? Tudo é mil maravilha, né? Eu vou ter um carro novo, casas bonitas, nunca vou sofrer e nunca ficarei doente. Isso é mentira. Paulo dá graças a Deus na prisão. Ele sente que ser preso por causa do Evangelho é graça, não é desgraça. Ele louva a Deus pela sua prisão, porque muitas pessoas poderiam ouvir o Evangelho. A última coisa da nossa mensagem, nesse primeiro trecho, primeiro parágrafo, segundo parágrafo da carta de Paulo aos Filipenses, ele faz uma oração cheia de fervor. Versículo 9 a 11, ele diz assim: e isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais, e mais num pleno conhecimento e em todo o discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A oração de Paulo aqui é a favor do crescimento dos irmãos. Quero destacar aqui 2 grandes verdades para todos nós. Primeira verdade, ele ora para que o amor dos irmãos aumente mais e mais. Amor mais amor. Versículo 9. Amor que precisava crescer mais e mais
Ele tinha amor. A igreja, ela tinha amor, ela amava. Diz o texto, a história da igreja, Lídia, ela abriu as portas de sua casa tão logo que aceitou a Cristo. Isso é amor. A igreja amava. O carcereiro de Filipos, ele tratou de Paulo e abriu sua casa. Isso é amor. A igreja amava. Por que Paulo pede mais amor? Quando precisou sair de Filipos, essa igreja se associou com Paulo em missões. Ao dar para Paulo, ao cuidar de Paulo, Paulo não pede prosperidade. Paulo não está orando aqui que essa igreja seja uma igreja próspera, abundante, abençoada, com muito patrimônio, né? Muitas riquezas, mas ele pede que essa igreja ela tenha o amor ágape, aquele amor sacrificial, aquele amor que se dá pelas pessoas sem querer nada em troca. A igreja de Cristo precisa ter esse sentimento, esse amor, o amor ágape, o amor de João 3,16, porque Deus amou ágape. Em segundo lugar, o que eu aprendo aqui, para que o amor deve crescer. Para que esse amor deve crescer? Versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Para os crentes aprovarem as coisas o quê? Excelentes. O amor é isso. O amor bíblico, ele tem discernimento, né? O discernimento deve levar os crentes a escolher as coisas boas e rejeitar as más. Paulo sabia que na igreja de Filipos, no seio da igreja, havia falsos irmãos, falsos obreiros, havia a falsa circuncisão. Paulo queria que essa igreja tivesse amor ao ponto de saber discernir qual é a mão direita, qual é a mão esquerda, o que é o certo, o que é o errado, se é genuíno ou falso. Eu acho interessante que a palavra que Paulo usa aqui para provar é um termo para provar o metal ou uma moeda, se aquela cédula é falsa ou verdadeira, se aquele dinheiro é bom ou ruim. Paulo queria que esses crentes fossem experimentados e soubessem discernir o que é o certo ou o que é o errado. Segundo, para que o amor deve crescer, versículo 10, para os crentes serem sinceros e inculpáveis. O amor ágape deveria crescer para que esses crentes fossem o quê? Sinceros e inculpáveis. Um amor maduro desemboca em sinceridade. Todo amor verdadeiro, maduro, leva uma pessoa a ser uma pessoa íntegra, sincera. Sinceridade tem a ver com vida íntima. A inculpabilidade tem a ver com vida pública. Vamos lembrar disso, né? Vamos lembrar da sinceridade, né? Lembra da ilustração do jarro, né? O camarada, ele quis fazer uma grande surpresa para sua esposa e foi na feira comprar um jarro bonito, né? E comprou um jarro todo pintado bonito. Ao chegar em casa, ele colocou areia, colocou uma planta bonita e disse para sua esposa: olha que coisa linda, é um presente para você. Mas quando o sol bateu no jarro, começou a derreter uma cera. E essa cera sendo derretida, apareceu as trincas, as rachaduras no jarro. O que o cara fez? O jarro quebrou, ele colocou uma cera e com o sol a cera foi derretida. Paulo diz aqui que o cristão, ele deve ser sincera, ele deve ser sincero. Ele não deve ser uma pessoa hipócrita, fingida. Na igreja é uma coisa, em casa é outra pessoa. Na igreja é uma pessoa, mas no trabalho é um demônio. Paulo não quer que sejamos assim. Ele quer que sejamos o quê? Sinceros, sem cera. Você é uma pessoa sincera? Ou você é um jarro que tem cera, quando o sol bate, derrete? Por isso que sinceridade tem a ver com vida íntima com Deus. Ele ora não apenas para que os crentes sejam sinceros e inculpáveis, mas também para que os crentes estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Esse é o objetivo de Paulo. Devemos viver à luz da o quê? Da eternidade.
Todos os dias devemos pensar no céu, na eternidade. A esperança da vinda de Cristo nos motiva à santidade. Uma pessoa que tem essa expectativa da volta de Cristo é uma pessoa que tem uma vida diferente. 1 João 3, de 1 a 3 diz isso, né? Diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E dizer a si mesmo se purifica. Todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Você tem essa expectativa? A sua vida deve ser uma vida de santidade. Em terceiro lugar, como o amor deve se manifestar? Versículo 11. Cheio do fruto de justiça para a glória de Deus. O crente que produz frutos, ele deve direcionar esses frutos para a exaltação e a glória de Deus. Estamos caminhando rumo ao céu para prestarmos contas da nossa vida aqui na terra. Tudo que Deus nos confiou. Tempo, dinheiro, recursos. Não queremos nos apresentar de mãos vazias, mas cheio do fruto que? De justiça. A gente não quer ser um crente, ter uma vida vazia, mas frutificar para a glória de Deus. Qual a fonte do fruto de justiça? Em quarto lugar, versículo 11. O fruto de justiça é por meio de Cristo Jesus. Nós não produzimos frutos por nós mesmos. Não, a gente precisa estar ligado à videira. Nós somos os ramos. A videira é Cristo. Se uma pessoa não está ligada a Cristo, se ele não é um cristão, ele jamais vai produzir frutos que possam honrar e glorificar a Deus. Como estão os seus frutos? Como é que está a sua vida frutífera? Ou você é apenas uma pessoa assídua na igreja, ou você produz frutos? O que existe de bom em nós é obra de Cristo Jesus. Em quinto e último lugar, qual o propósito final da apresentação do fruto de justiça no dia de Cristo? Qual o objetivo? A gente produzir frutos. Versículo 11, a parte C. Para a glória e louvor de Deus. Repito o que Paulo disse. Quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que eu venha produzir na minha vida, eu devo produzir pensando na exaltação e na honra de Deus. Diz o versículo aqui, é a glória e o louvor de Deus. O que a gente aprendeu até aqui nesse trecho, nessa parte das Escrituras, né? Primeiro, ele fala de uma oração transbordante de amor, uma recordação cheia de gratidão, recordações que produzem glória ao nome de Cristo, de Deus, uma intercessão cheia de alegria e um agradecimento cheio de entusiasmo. Que Deus nos abençoe e aplique essas verdades em nossos corações. Continuaremos a meditar na Epístola de Paulo à igreja de Filipos. Fique na paz e na graça de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.